Oi, gente, separei mais um exercício do Enem que eu gosto muito, porque a gente tem muita mania de falar que o tempo médio de questão é 3 minutos por questão, né? E essa questão, normalmente a gente não resolve em 3 minutos. Então é uma questão que todo mundo fica muito desesperado. Mas eu gosto de pegar ela pra gente pensar o seguinte: tempo médio não significa que você vai demorar 3 minutos em cada questão. Tempo médio significa que em algumas você demora mais do que 3 e em outras você demora menos do que 3. Alguns dias atrás aqui a gente resolveu uma questão de um gráfico, que era só olhar para o gráfico, interpretar ele, 2 palitos você já tinha resolvido, muito menos do que 3 minutos. E aí os minutos que sobraram daquela questão e de outras que foram mais rápidas a gente usa para uma questão maiorzinha como essa. Por isso que chama tempo médio, tá? Então, se você está fazendo uma questão e você vê que você está demorando muito tempo, se o seu tempo estiver apertado, pula. Mas se o seu tempo não estiver apertado, se estiver sobrando lá de boa e tal, faz ela, tá tudo bem. É tempo médio. Então não tem problema a gente demorar mais em algumas questões. Mas é importante a gente saber diferenciar quais questões que vão demorar pra gente deixar para fazer no final se sobrar tempo, né? Porque não vale a pena a gente perder tempo e errar uma questão em vez de fazer outra que seria mais rápida e mais fácil e mais curta. Então isso também é importante. Mas vamos lá, imagina que a gente está lá lendo o Enem 2017. E aí fala na questão 97 que um motorista que atende a uma chamada no celular, inclusive esse assunto é muito importante, polêmico, galera que faz stories dirigindo, parem com isso, gente, olha o perigo. Resolve a questão comigo, entende o perigo que é isso. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes. Ocorrem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, os dois estão lá pisando no acelerador, os dois. Um mexendo no celular, o outro não. O outro prestando atenção, fazendo o que ele deveria estar fazendo, que é dirigir. Em resposta a uma emergência, ambos freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, os dois tiram o pé do acelerador, pisa no freio. Só que o motorista atento vai acionar o freio com velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento vai demorar 1 segundo a mais para começar a frear. 1 segundo. Olha a diferença que isso faz. Qual é a distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, quanto que o desatento andou nesse 1 segundo de distração dele? Presta atenção. Olha as alternativas, né? Todas elas são relativamente grandes. Vamos pensar então. Se a gente estivesse lá no Enem, o que a gente ia ter que pensar para resolver esse exercício? Tá falando de aceleração, tá falando de velocidade, tá falando de tempo, tá falando de distância. É um exercício claramente de cinemática, né? Então a gente tem que pensar que isso tem a ver com a parte de cinemática. Essa é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está resolvendo um exercício no vestibular que a gente não sabe de que matéria que é. Primeira coisa, é um exercício de física. Segunda coisa, é um exercício de cinemática. Então, se é de cinemática, quais são as coisas que a gente tem que pensar ali no momento, tem que vir na nossa cabeça? A gente pensa em aceleração, né, velocidade e tal. A gente lembra que cinemática tem movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A gente tem fórmulas diferentes. Movimento uniforme é quando a velocidade é constante. A gente tem sorvete, a gente tem velocidade igual a ΔT sobre ΔT, mas a velocidade que não é constante, né? Ele estava acelerando, depois ele está freando. Então, o movimento uniforme não é útil para esse momento. Vamos pensar no movimento uniformemente variado. A gente tem um sorvetão, S igual a S0 mais B0T mais AT quadrado sobre 2, que é a equação horária das posições para um movimento uniformemente variado. A gente também tem a equação horária das velocidades, que a gente chama comumente de VAT, V igual a V0 mais AT. E a gente também tem a equação que a gente usa quando a gente não tem tempo, que a gente chama de Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, esse foi todo o arsenal de pensamentos que vieram na nossa cabeça quando a gente percebeu que era um exercício de cinemática. Ok? Vocês podem anotar no cantinho se vocês quiserem, ou podem só pensar nisso. E aí é que vem, vou deixar elas aqui no cantinho, né? Aí, pra gente usar elas. E aí a gente vai resolver o exercício de verdade, né? Então, o que a gente vai ter que pensar? Primeiro, vamos pensar no motorista atento, né? Porque ele tá fazendo a coisa certa, então vamos começar por ele. E ele vai andar menos do que o desatento, né? A gente já sabe que isso vai acontecer. O que o motorista atento estava fazendo? Ele começou a frear quando a velocidade dele era 14 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 14 metros por segundo. Ele freia até parar, com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é negativa porque ele está freando, 5 metros por segundo ao quadrado. Ele está indo para lá e a aceleração para cá, freando. Aí, a gente sabe que no final ele vai parar, né? Então, a velocidade final é 0. E eu posso pensar quanto que ele vai andar. Não tem tempo, usa Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S.
O V é 0, V0 é 14, o A é menos 5, ΔS é o que a gente quer saber. 14 ao quadrado, 196, mais 2 vezes menos 5 dá menos 10, ΔS passa para o outro lado, passo 10 dividindo, é só voltar uma casa decimal. Então, o motorista atento andou 19,6 metros antes dele frear. Totalmente, parar ali o carro. Guardemos esse valor aqui atrás de mim. Deixa eu diminuir para caber. Beleza, guardemos esse valor. Vamos continuar agora. Vamos fazer a mesma coisa para o motorista desatento. O que o motorista desatento fez? Ele demorou 1 segundo a mais para frear. Nesse 1 segundo que ele demorou para frear, ele ainda estava acelerando com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. O que isso significa? Ele estava numa velocidade de 14 metros por segundo igual ao outro, só que ele continuou acelerando por mais 1 segundo. Então, qual vai ser a velocidade dele no final desse 1 segundo, que vai ser a velocidade inicial para ele frear? Entenderam? Então, na hora que ele começou a frear, ele já estava mais rápido. Quão mais rápido ele estava? Essa é a pergunta que a gente quer saber agora, para a gente poder fazer a outra parte. Então, eu tenho V, V0, A e T, vou fazer um bateu para descobrir a velocidade final dele depois desse 1 segundo. Se ele estava acelerando com 1 metro por segundo ao quadrado em 1 segundo, ele acelerou mais 1 metro por segundo. Então, era 14 e vai para 15. Que é a mesma coisa que a gente fazer a conta aqui. A velocidade dele depois desse 1 segundo era 15 metros por segundo. E essa é a velocidade inicial da frenagem. Então, a gente tem uma velocidade inicial de 15 metros por segundo com a mesma desaceleração, com a mesma velocidade final, porque no final ele para. Quanto que ele vai andar? Então, se a velocidade inicial dele era maior, ele vai andar mais, para poder parar totalmente. Então, a gente vai usar de novo, vou até porque a gente vai usar de novo o Torricelli porque a gente não tem tempo. V0 ao quadrado, o V ao quadrado vai ser 0 ao quadrado, o V0 ao quadrado é 15 ao quadrado, que é 225, igual a menos, vou passar o 10 para o outro lado de novo, passo dividindo, vai ficar 22,5 metros. Isso é o tanto que o desatento andou enquanto freava. E aí, o que pode acontecer? Se a gente pensa, o motorista atento andou 19,6, o desatento andou 22,5, vou subtrair para ver a diferença entre eles. 22,5 menos 19,6, olha, deu 2,9. Achei a alternativa, beleza, tem alternativa porque eu acertei com a memória e tal. Não, gente, não é essa a nossa resposta. E aí, você vai lá crente conferir e você errou o exercício, você fez todas essas contas à toa, porque você não prestou atenção no que estava acontecendo de fato. O que faltou a gente levar em consideração aqui? Enquanto ele estava freando, ele andou 22,5 metros. Mas o motorista desatento ficou 1 segundo acelerando. Naquele 1 segundo que ele ficou acelerando, ele ainda estava andando. Então, ele andou um tanto naquele 1 segundo. Quanto que ele andou ali? A gente tem que levar isso em consideração. Então, lembra das informações? Eu preciso calcular quanto que ele andou naquele tempo. Então, eu posso passar esse zero para o outro lado, lá no sorvetão, para calcular o ΔS. O V0 é 14, o tempo é 1. Mais 1 vezes 1 ao quadrado dividido por 2. Isso é o ΔS. Dá 14 mais meio. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 é 1. Dividido por 2 é meio. 14,5. Então, nesse 1 segundo que ele ficou acelerando, ele andou 14 metros e meio. Além dos 22,5 metros que ele andou enquanto ele freava. Então, na verdade, o motorista desatento andou 14,5 mais 22,5 metros. Ele andou 37 metros no total. Enquanto o atento andou só 19,6. Agora sim a gente vai fazer a subtração. Então, o desatento andou 37 e o atento 19,6. Então, essa é a subtração que a gente vai fazer. E isso vai dar 17,4 metros. E agora sim, letra E é a nossa resposta. Cuidado, hein? Pode faltar uma subtraçãozinha ali, uma sominha, que já vai dar tudo errado, né, gente? E quem fez essa questão já pensou que vocês poderiam errar isso, e daí já colocou isso ali nas alternativas para te dar uma enganada, né? Achar que você terminou se você não estiver prestando atenção. Mas vocês vão estar prestando atenção, né? Então vocês vão acertar isso. Me conta aí nos comentários se já aconteceu isso com você alguma vez. Você ter marcado a alternativa crente de que estava certo, e a hora que você foi conferir tinha faltado alguma coisa, mas a alternativa que você achou que era estava lá. Tenho certeza que você já passou por isso. Tchau, gente. Até a próxima.